noite, pessoal do canal Chuteira Preparada, que está aí no debate do futebol catarinense, né? Eu estou entrando com um quadro novo aqui, que se chama Pitacos do Futebol de Santa Catarina, Pitacos do Futebol Catarinense. E nesse curto vídeo, eu vou procurar então fazer uma análise rápida, um resumo do futebol de Santa Catarina. Eu começo primeiro parabenizando, né? A gente terminou o Campeonato Catarinense, inclusive o Chuteira Preparada transmitiu, né, no último sábado às 16 horas e 30 minutos, no estádio Augusto Bauer, a final do Campeonato Catarinense entre a equipe do Brusque e do Camboriú. Então, importante a gente parabenizar, né, a equipe do Brusque, que mereceu, foi a primeira colocada na fase de classificação do Campeonato Catarinense e mereceu, foi com méritos que dentro do regulamento empatou os dois jogos, tinha essa vantagem, jogou inclusive para vencer os dois jogos, acabou que terminou 1-1 o primeiro jogo lá no Estádio das Nações em Balneário Camboriú, né, a equipe do Camboriú que joga na cidade vizinha, foi 1-1 o jogo lá, e no sábado no estádio Augusto Bauer foi 0-0, se sagrando aí a equipe do Brusque bicampeã catarinense, ela que já havia sido campeã em 1992. E fica os parabéns aí, muito merecido e retocável o título da equipe do Brusque, a gente que já vinha falando ao longo das transmissões durante o campeonato catarinense, que era o favorito e acabou cumprindo esse favoritismo e veio a ser campeão. Mas também não podemos deixar de ressaltar, além do trabalho do Vaguinho Dias, o treinador do Brusque, e ressaltar esse campeonato do Brusque, também é importante salientar a boa campanha da equipe do Camboriú, que ninguém esperava, uma surpresa no campeonato, desbancando os grandes do futebol de Santa Catarina e fazendo essa final com o Brusque, e não perdeu para o campeão, né? Perdeu por não ter tido a vantagem. Né? Apesar de que, como a gente já colocou aqui, irretocável o título do Brusque, até porque jogou para vencer os dois jogos, né? Tanto fora quanto em casa. Então, parabéns também ao Camboriú, do técnico Luan Carlos, que revelou grandes jogadores aí, que daqui a pouco a gente deve ver nos campeonatos ou da Série A, ou da Série B, ou da Série C do Campeonato Brasileiro. Então, importante aí o fechamento do futebol catarinense com o Campeonato Catarinense, parabenizando tanto as equipes do Brusque quanto a equipe do Camboriú pela excelente campanha, primeiros e terceiro colocados durante a fase classificatória, se enfrentando nessa finalíssima. Então, parabéns ao campeão Brusque, parabéns à excelente campanha do Camboriú. E, claro, é importante colocar que se fez críticas ao campeonato e não é pelo fato de ter dois times do interior na final. Críticas em relação até à logística, estádios de futebol, Federação Catarinense de Futebol que aí acabou aprovando muitas vezes, peregrinação de alguns times por outros estádios de outras cidades em Santa Catarina, o Próspera, por exemplo, a própria equipe do Camboriú. Então, deveria ter tido um cuidado maior com o produto do futebol de Santa Catarina. Fica aqui a crítica, né? Uma crítica construtiva para melhoria na próxima competição, já que é um produto importante, tem uma competição muito acirrada, são sempre 5 a 6 candidatos ao título do futebol de Santa Catarina, então precisa ser tratado com um produto melhor, né, de melhor acomodação dos torcedores no estádio, a qualidade do gramado para se ver bons espetáculos, a gente viu que isso foi bem aquém do que se esperava. E também na questão do produto de transmissão, que a federação tenha mais cuidado, né, na negociação para as transmissões dos próximos anos, tendo em vista que é importante que se tenha, né, uma transmissão sempre com qualidade, que não caia streamings que durante a transmissão caía a conexão de internet e torcedores que acabavam ficar sem alguns minutos de alguns jogos. O primeiro jogo da final do Campeonato Catarinense não foi transmitido em TV aberta, não tivemos jogos às quartas-feiras em TV aberta, então isso tudo tem que ser repensado para que o torcedor tenha uma qualidade melhor também de transmissão nos jogos do futebol de Santa Catarina. Passando agora a análise para o Campeonato Brasileiro das equipes de Santa Catarina, eu vou começar com aquele que vai estrear primeiro. O primeiro a estrear no Campeonato Brasileiro vai ser na Série B, é o atual campeão catarinense, a equipe do Brusque. O Brusque enfrenta na próxima sexta-feira, dia 8 de abril, o Brusque enfrenta a equipe do Guarani de Campinas, né? A equipe do Brusque, que tem já uma espinha dorsal, uma base de time que veio do Campeonato Brasileiro da Série B do ano passado para esse ano. Inclusive, eu estava fazendo uma análise aqui das contratações e especulações de contratações na equipe do Brusque, que já tem uma equipe base, foi campeão catarinense, tem manutenção do Vaguinho Dias, tem tudo para fazer uma grande Série B. Não aponto como um dos 4 que vai subir para a Série A de 2023, mas deve fazer uma campanha segura, podendo até brigar, né, para o acesso. Não coloco como favorito, mas não descarto a briga pelo acesso. Mas vejo que pode fazer uma Série B sem susto, diferente do ano passado, que teve até risco
de rebaixamento para a Série C. Né? Acho que o Brusque deve fazer uma campanha segura na Série B e, quem sabe, né, ele pode brigar até por um acesso. A equipe do Brusque, que teve a contratação aí do zagueiro Jefferson do Água Santa, especulações aí, o volante Balotelli do Camboriú também como especulação, o lateral Pará, ex-Santos, ex-Flamengo, também como especulação de contratação, o goleiro Diogo Silva do CRB, também como especulação de contratação, o zagueiro Bruno Aguiar, ex-Joinville, ex-Figueirense, que estava no Novo Horizontino, também como especulação de contratação, e o volante Felipe Manuel, do Concórdia, que jogou o Campeonato Catarinense pelo Concórdia, também como especulação de contratação. O Brusque enfrenta então na sexta-feira a equipe do Guarani, né, às 19 horas no estádio Augusto Bauer, enfrenta em casa a equipe do Guarani, que fez um bom campeonato paulista, tem bons jogadores, eu destaco o Giovanni Augusto, não deve ser um jogo fácil para a equipe do Brusque, mas grande chance de vitória, com o estádio lotado, né, com possivelmente a entrega das faixas do Brusque, que é o atual campeão catarinense de 2022. Prosseguindo a análise do futebol catarinense do brasileiro, nós vamos então ao segundo estreante. Né? Nós temos a equipe da Chapecoense. A Chapecoense também na Série B enfrenta no dia 9 de abril, no próximo sábado, né, às 16 horas, na Arena Condá, também joga em casa a equipe da Chapecoense e enfrenta a equipe do Ituano. A Chapecoense ela teve modificações profundas no seu departamento de futebol, teve a contratação do técnico Gilson Kleina, ele que volta à Chapecoense, identificado com o time da Chapecoense, fez boa campanha com a Chapecoense na Série A do Campeonato Brasileiro, recente, 2016, né? Então já é identificado com a cidade, o torcedor gosta do Kleina, é um excelente treinador, já carimbado, também experiente e muito acostumado com a Série B do Campeonato Brasileiro. E além do treinador, teve a mudança também no executivo de futebol. Está chegando o Alarcon Pacheco, que foi o executivo de futebol da Ponte Preta, e ele é que acabou acertando com a equipe da Chape, né, e está vindo aí para ser o novo executivo da Chapecoense. E a Chapecoense que também tem aí especulações de contratações, né, como o volante Lima, que estava na Inter de Limeira, que é um retorno, na verdade, ele que pertence à Chapecoense está retornando da Inter de Limeira. Uma contratação interessante. No Joinville, a Chape foi buscar o Christian Barreta, aquele atacante, um dos destaques do Campeonato de Santa Catarina, vestindo a camisa do Joinville. O Christian deve ter contratado aí e efetivado. O Betinho, que jogou o Campeonato Catarinense, né, ele que jogou no Figueirense, no Sport, foi uma contratação também recente, jogou o Campeonato Catarinense, né, pela equipe aí da própria Chape, né, mas é um jogador interessante, é uma novidade que já vem desde o Catarinense, mas vai continuar aí tendo a sua participação. Também a Chape ela anunciou o zagueiro Xandão, que jogou o Campeonato Paulista pela Inter de Limeira, também confirmou a vinda do meio-atacante Derek, que jogou no Metalist da Ucrânia, né, o Derek que foi companheiro do Marlisson, que voltou para o Figueirense, né, que vai jogar a Série C pelo Figueirense. O meio-atacante Derek, então, vai jogar pela Chape também no Campeonato Brasileiro da Série B. E a Chapecoense também que confirmou o atacante Luizinho, que estava no Brasil de Pelotas, do Rio Grande do Sul. Então a Chape aí com um bom número de contratações vai mexer bastante no grupo, que ficou muito aquém no futebol catarinense, no Campeonato Catarinense. Uma preocupação, diferente do Brusque, né, que vem já com uma estrutura, uma base de equipe, se tem uma preocupação para ver como é que vem a Chapecoense, mas com o time base que foi no Campeonato Catarinense, preocuparia muito mais, mas com essas contratações e com o treinador, o Gilson Kleina, se espera que tenha um ganho de qualidade, um ganho de uma equipe mais encorpada e que possa fazer uma grande Série B. A estreia em casa contra o Ituano também não é uma estreia fácil. O Ituano foi o campeão do interior, né? Ele ganhou a final contra a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto, então vem também animada a equipe do Ituano. Então não vai ser uma estreia fácil, mas acredito, eu cravo aí a possibilidade de vitória em mais um catarinense aí na Série B, no caso a Chapecoense. Né? A Chapecoense joga então dia 9 de abril, às 16 horas, na Arena Condá, contra a equipe do Ituano, e tem essas contratações, uma possibilidade de fazer uma boa Série B também, mas precisa melhorar bastante. É uma das preocupações que se tem nesse Pitacos do futebol catarinense que eu aponto aqui, é a equipe da Chapecoense. A Chapecoense que, nesse final de semana, ela jogou um jogo amistoso contra o Gaúcho de Patos Fundo e ganhou de 3-0. Então esperamos que na Arena Condá, na estreia na Série B do Campeonato
brasileiro, a estreia oficial do técnico Gilson Klein, que ela possa estrear com vitória e dar uma arrancada aí inicial nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Mas, repito, vejo com preocupação pela fraca campanha no Campeonato Catarinense da Chape, da equipe da Chapecoense. O terceiro estreante, em seguida nos campeonatos brasileiros, é o Figueirense. O Figueirense que estreia na Série C do Campeonato Brasileiro, também no sábado, igual a Chape, no dia 9 de abril, nesse próximo sábado, só que às 19 horas, lá no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, contra a equipe do Volta Redonda. O Figueirense que fez um campeonato catarinense até um pouco acima do esperado, pelos problemas financeiros dos últimos anos, não foram contratações que empolgaram o torcedor durante o campeonato catarinense, mas o trabalho do técnico Júnior Rocha acabou surpreendendo, apesar de ter oscilado no início do campeonato de Santa Catarina, mas depois o técnico Júnior Rocha conseguiu encorpar essa equipe, deu uma definição e organização de equipe, e o Figueirense conseguiu, até o que ninguém imaginava, chegar à semifinal do Campeonato Catarinense com aquele gostinho de quero mais. Acabou empatando em casa o primeiro jogo contra o Camboriú, em 1-1, e depois acabou perdendo para a equipe do Camboriú, lá no Estádio das Nações, por 2-0, em uma partida muito abaixo daquilo que vinha jogando, e acabou não chegando à final. Mas, repito, não se tinha esperanças de que o Figueirense sequer classificasse depois da fase classificatória, nem que chegaria às quartas de final, tão pouco chegar à semifinal. E acabou avançando, dando esperanças ao torcedor do Figueirense, que com contratações pontuais, dando mais peso a essa equipe, que é muito jovem, com uma média de idade em torno de 23 a 24 anos, consiga fazer uma boa Série C do Campeonato Brasileiro. E o Figueirense que incorporou, o Figueirense contratou ainda durante o Campeonato Catarinense. Ele não pôde participar do campeonato porque não tinha feito pré-temporada, não tinha sequer treinado, e pediu para jogar apenas a partir da Série C o goleiro Wilson. O goleiro Wilson, já conhecido torcedor alvinegro, ídolo lá dos anos 2000, aí da equipe do Figueirense, acabou saindo de forma não muito agradável em 2012, e agora retorna, com peso, um jogador que ainda tinha condições de jogar até a Série A ou Série B do Campeonato Brasileiro, estava no Curitiba, teve problemas de caráter pessoal e acabou acertando com o Alvinegro uma grande contratação, uma preocupação nessa posição que tinha o torcedor do Figueirense e passa a ter mais segurança com a vida do Wilson. Além do Wilson, teve o retorno do Marlisson, um jogador que estava no Metalist da Ucrânia, igual ao meia atacante Derek da Chape, Ele pertence ao Figueirense, estava em contrato de empréstimo. Com a questão da guerra lá na Ucrânia e Rússia, a FIFA liberou todos os jogadores que lá jogavam e o Marlisson acabou voltando ao Figueirense, aceitou as bases atuais das condições possíveis do clube e vai jogar a Série C no Campeonato Brasileiro. Marlisson, atacante, características aí de jogador, pode jogar como centroavante, pode jogar como beirada, seja no lado esquerdo ou no lado direito. Além do Marlisson, o Figueirense já confirmou a contratação do Matheus Claudino, volante que jogou as 2 últimas temporadas pelo Juventus de Jaraguá, inclusive o Campeonato Catarinense desse ano, um jogador que tem um carinho muito grande na cidade de Jaraguá, apontado até como o melhor jogador daquela equipe. O Serginho, um jogador que ninguém esperava, a diretoria do Figueirense que não deixa vazar contratações, acabou anunciando na última sexta-feira, dia 1º de abril, e logo no dia da mentira trouxe uma verdade, a contratação do Serginho. Quem lembra, o Serginho, aquele jogador mais também experiente igual o Wilson, 35 anos, o Wilson 38 anos, mas o Serginho que teve passagens pelo Galo, jogou em grandes equipes do futebol brasileiro e estava no Santo André. Então, aí o Serginho, bom jogador, jogou a Série B do ano passado pelo Confiança, um jogador que pode agregar experiência e qualidade nesse meio campo da equipe do Figueirense. E apenas como especulação, pode ser que tenha ao longo da semana uma confirmação por parte do Figueirense, o atacante Gustavo Ramos, que estava na equipe do São Bernardo. Ele fez poucos jogos pelo São Bernardo esse ano, mas é um jogador interessante, um jogador que teve passagens também pelo Confiança, jogou com o Serginho lá na Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado, e é um jogador de beirada, um jogador, como se dizia antigamente, um ponta direito, e que pode agregar a equipe do Figueirense. Ele tem uma característica muito parecida com o Diego Tavares, que passou por aqui, que pertence à LA Esportes. Então, o Figueirense estreia um jogo também que não vai ser dos mais fáceis, porque joga fora de casa, lá no Rio de Janeiro, contra a equipe do Volta Redonda. A equipe do Volta Redonda que não fez um bom campeonato carioca, Então o Figueirense tem a possibilidade de estrear com o pé direito, podendo dar uma boa arrancada, mais um catarinense que a gente aposta com a possibilidade de começar com vitória no próximo sábado, lá no estádio Raulino Oliveira, no Rio de Janeiro, contra a equipe do Volta Redonda.
A próxima equipe que também vai estrear no Campeonato Brasileiro agora é na Série A, né? O Avaí joga domingo, também joga em casa, igual a Chape e o Brusque. O Avaí joga a Série A, sua estreia na Série A do Campeonato Brasileiro, no próximo domingo, dia 10 de abril, às 19 horas, no Estádio da Ressacada, e vai enfrentar a equipe do América Mineiro. O Avaí, que também vive uma reformulação, também igual a Chape, a gente vê com preocupação, porque foi uma equipe que no Campeonato Catarinense já perdeu, iniciou perdendo a Recopa em casa, desculpe, pelo maior rival, né, pelo placar de 3-1. Fez um Campeonato Catarinense muito abaixo, inclusive no final, praticamente brigando por não cair a Série B do Campeonato Catarinense. Acabou, pelos resultados de Próspera e também do Barra Futebol Clube, conseguiu a proeza, inclusive, de se classificar. Venceu a equipe do Ercílio Luz com a equipe praticamente mista, né, reserva, sem 5 titulares do Ercílio Luz. O Avaí venceu a última rodada por 3-0 e com os resultados de Próspera e Barra acabou se classificando para as quartas de final. Mas nas quartas de final acabou sendo eliminado pelo Brusque, que acabou depois se sagrando campeão catarinense. Então o torcedor azul está muito preocupado porque a base daquele time do Campeonato Catarinense, que não teve padrão de jogo, não teve qualidade, um time que agrediu pouco as outras equipes, né, e seus adversários, e vai ser a base que deve estrear no próximo domingo, a não ser que as contratações que a gente vai colocar aqui, as especulações, se concretizem ao longo da semana, já que o Avaí ainda não efetivou nenhuma contratação até antes dessa estreia no domingo contra a equipe do América de Minas, né? Então, quais são essas especulações e quase certezas, né, de contratações que podem agregar a equipe do Avaí? O Jean-Pierre, o meia, né, que era do Grêmio, todo mundo lembra dele, até 2019 era um jogador que vinha sendo apontado como uma das revelações do futebol brasileiro. Ele teve problemas a partir dali, inclusive durante a pandemia, problemas na época ainda com o treinador Renato Gaúcho lá no Grêmio, questões extracampos. Ele também teve recentemente um problema médico, né, que impediu inclusive dele jogar na Turquia, onde ele foi emprestado pelo Grêmio, né? Então é um jogador que não está com muita rodagem, muita minutagem, e que se jogar o que jogou no Grêmio, né, ele vai ajudar e muito, vai agregar e muito a equipe do Avaí. Mas precisa saber qual é o Jean-Pierre que vem. Se é aquele Jean-Pierre focado de 2019, com aquela qualidade, né? Claro, se ele estivesse assim não teria vindo para o Avaí, né? Se ele estivesse na ponta dos cascos não seria para o Avaí que ele viria, ou se manteria no Grêmio outra equipe, mas ele precisa também, isso é interessante, ele pode ajudar o Avaí e o Avaí pode ajudar o Jean-Pierre, porque ele precisa renascer para o futebol. E a gente já teve no futebol brasileiro muitos exemplos disso, como o Edmundo em 2005 com o Figueirense, estava praticamente morto, lá no interior do Rio de Janeiro, jogando na equipe do Zinho, né? E de repente veio para o Figueirense e renasceu para o futebol, e depois foi jogar no Vasco e também na equipe, primeiro no Palmeiras e depois na equipe do Vasco. Isso pode acontecer com o Jean-Pierre, por que não? É um grande jogador e se jogar o que sabe, né, vai trazer um peso financeiro, né? Dizem que as bases são de R$300 mil de salário, o Grêmio paga metade, então vai para a folha do Avaí aí R$150 mil por mês, pesa para quem numa coletiva colocou as dificuldades financeiras que o Avaí tem, mas também agrega, vai com o empresariado local aqui ligado ao Avaí, está dando aquela força, e o Jean-Pierre, se jogar o que sabe, vai ajudar e muito a equipe do Avaí, que procura como primeira etapa se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Além do Jean-Pierre, o zagueiro Rodrigo Freitas, vem a informação lá de São Paulo, ele que pertence ao São Paulo Futebol Clube, que acabou se sagrando vice-campeão paulista, né, perdeu para o Palmeiras no dia de ontem, e ele que é uma contratação, a gente viu comentários de torcedores da equipe do São Paulo um pouco dividida. Ele é um zagueiro alto, de 1,88 m, né, então parece que na bola aérea é uma grande contratação por parte do Avaí, mas alguns torcedores de São Paulo dizendo que ele é um pouco lento. Eu acho que não dá para tecer comentário sem ver o jogador. Muitas vezes acanhado, porque era da base do São Paulo e acaba não conseguindo produzir todo o seu futebol. E aqui, vamos dizer, com uma pressão um pouco menor, pode mostrar qualidade. Ele que deve ter jogado, inclusive, a Copinha. E o São Paulo tem uma das grandes bases do futebol brasileiro. Então não é à toa, o cara que veste essa camisa pode ajudar e pode agregar a zaga do Avaí, que precisa bastante de contratações, já que a própria diretoria falou que não vai contar com o Betão, e o zagueiro Douglas, que tinha sido recém-contratado, não passou nos exames médicos, então está aí a esperança no Rodrigo Freitas. Também outra especulação é o Matheus Galdesani, o volante da equipe do Bahia. É um jogador que não vem nas últimas temporadas mostrando a qualidade que do início explodiu para o futebol brasileiro, mas está aí, mais um jogador que pode vir com fome de bola e pode auxiliar também a equipe do Avaí nesse campeonato brasileiro da Série A.
E por último, uma informação que já veio do Paraná, lá do Atlético Paranaense, o atacante Guilherme Bissoli, né, que jogou nas últimas temporadas na equipe do Atlético Paranaense, o William Thomas, que é o executivo de futebol do Avaí, trabalhou com ele lá, confia no jogador e que não estava tendo muita oportunidade no Atlético Paranaense, então está vindo para cá. Boa contratação, né, para a equipe do Avaí. Então, se o técnico Eduardo Barroca, que para surpresa de todos, apesar da fraca campanha no Campeonato Catarinense, ele que teve tempo depois de substituir o Claudinei Oliveira, foi mantido, essa é a surpresa, foi mantido no quadro diretivo aí da equipe do Avaí. Ele, essa semana, vindo e sendo efetivadas essas contratações, se ele conseguir agregar a equipe base do Catarinense, que teve uma fraca campanha, mas conseguindo dar um padrão de jogo, pode fazer uma boa estreia no domingo às 19 horas, a Série A do Campeonato Brasileiro na ressacada, né, contra a equipe do América. Essa é a preocupação. Todo mundo sabe que o América vem de boas campanhas, uma estrutura muito forte, né, nos últimos anos, se manteve na Série A do Campeonato Brasileiro. O Grêmio caiu e o América continuou na Série A do Campeonato Brasileiro. E o América que vem disputando muito bem a Libertadores da América. Inclusive não se sabe qual é o time que vem domingo para enfrentar o Avaí, porque o América tem jogo pela Libertadores no meio da semana que vem. Então isso pode ser até um fator positivo que possa auxiliar a equipe do Avaí, né, dentro dessa Série A, dentro dessa estreia na Série A do Campeonato Brasileiro. O América que pode vir com uma equipe e para estreia importante, largar já positivamente com vitória, para tentar depois manter essa confiança e tentar, ao longo da Série A, se manter nessa competição, né? Então, por último, a análise do último que vai estrear, a equipe do Criciúma, que só estreia na Série B do Campeonato Brasileiro no dia 14 de abril. Dia 14 de abril, que é uma quinta-feira da outra semana, o Criciúma enfrenta em casa, no Heriberto Rios, e a equipe do Londrina, do Paraná. A equipe do Criciúma, que também fez muitas contratações e mexidas. O Criciúma que ainda não disputou o Campeonato Catarinense, porque lembram, na temporada de 2021, o Criciúma caiu para a Série B do Campeonato Catarinense, né? Então não jogou, não tem muita minutagem de jogos, está fazendo muitos amistosos a equipe do Criciúma, até que enfrente o Londrina, e o Criciúma só jogou a Copa do Brasil, passou a primeira fase e acabou sendo eliminado na segunda fase para a equipe do Goiás. Então só tem 2 jogos oficiais valendo 3 pontos, valendo competições oficiais, que é a Copa do Brasil, a equipe do Criciúma, que ainda não estreou no Campeonato Catarinense da Série B. Então o Criciúma ele vai para o seu 3º jogo oficial nessa competição, nessa Série B do Campeonato Brasileiro contra a equipe do Londrina, né? No dia 14/4, então, para enfrentar a equipe do Londrina. E para isso, né, a equipe do Criciúma fez algumas contratações já conhecidas. Destaco aqui o Marquinhos Gabriel, que jogou em várias equipes do futebol brasileiro, né, jogou no Santos, jogou na equipe do Vasco da Gama. Enfim, o Marquinhos Gabriel, conhecido por todos no futebol brasileiro. Aqui em Santa Catarina ele tinha jogado no Avaí, né? E o Renan Bressan, aquele meia que todo mundo conheceu no Paraná Clube, depois jogou no CSA, e ele que até nesses jogos oficiais que o Criciúma já participou, ele vem no banco de reserva, mas é um jogador conhecido e de qualidade. Além deles, o Negueba, atacante, que chegou a jogar até na equipe do Flamengo, Negueba, aquele velho no bom sentido, né? Experiente Negueba que estava no São Bernardo, né? Desculpe, não era no São Bernardo, era o Cristóvão que eu vou falar daqui a pouco. Então, além do Negueba, do Marquinhos Gabriel e do Bressan, o Criciúma também contratou o goleiro Raul, que estava no Novo Hamburgo do Rio Grande do Sul, contratou o lateral direito Cristóvão, esse sim do São Bernardo, e contratou o zagueiro Rayan, zagueiro do Mirassol. E especulação, não sei se já foi confirmado na cidade de Criciúma, não consegui buscar essa informação, mas o Thiago Alagoano, conhecido do futebol catarinense, jogou no Brusque na temporada passada, ele que junto com o Edu foram os alicerces do Brusque para a manutenção na Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado na equipe do Brusque. Então, o Thiago Alagoano, também uma boa contratação. Então, vocês vejam que já são 3 meias muito interessantes na equipe do Criciúma: Thiago Alagoano, Marquinhos Gabriel e Bressan. Então, uma expectativa muito boa na equipe do Criciúma, que apesar de estar na 2ª divisão do Campeonato Catarinense, teve todo esse tempo, que é o que todo clube gosta, de uma pré-temporada bastante longa, para trabalhar bem a questão física, a questão tática, né, na equipe do Criciúma, do técnico, né, o Testoni, né? Testoni não, desculpe, já vou confirmar aqui o nome do treinador
da equipe do Criciúma, que ele treinou também a equipe do Londrina. Inclusive, ele vai estrear jogando contra o seu ex-clube, né? Ele é um dos treinadores mais longevos do futebol brasileiro, até enquanto eu falo com vocês aqui, é o técnico do Criciúma, então, que teve todo esse tempo para trabalhar a equipe do Criciúma, já que não jogou o Campeonato Catarinense, né, de 2022, porque está na segunda divisão. É o Cláudio Tencati. Né? Em tempo aqui já busquei o Cláudio Tencati, que é um treinador que ficou muitos anos na equipe do Londrina, foi longevo lá na equipe do Londrina. Então o Cláudio Tencati ele teve todo esse tempo para trabalhar a equipe do Criciúma e é mais uma esperança, na minha opinião, de vitória entre os catarinenses. Eu que coloquei aqui, né, a possibilidade de vitória de Brusque e também da equipe da Chapecoense e da equipe do Figueirense, mais preocupado com a Chape e com o Avaí, né, mas ainda mesmo assim apostei pela vinda do Kleina e tal. E também coloquei uma possibilidade de vitória do Avaí, apesar da preocupação, porque a gente não sabe que a América vem aí. Se vier o time que jogou, né, a Libertadores da América, vai ser muito mais difícil. A gente não coloca um favoritismo tão grande. Mas se vier o time misto inclusive do América que não ganhou a Taça Confidência lá em Minas Gerais, aqueles que não ficaram nas finais, não fez um grande campeonato mineiro, porque o América dividiu a atenção com a Libertadores e focou na Libertadores. Então acabou perdendo força no Campeonato Mineiro. Então se for aquele time que jogou o Campeonato Mineiro, grandes chances do Avaí. Então voltando ao Criciúma, para mim também é um dos favoritos de largar na frente. Joga em casa no Heriberto Rios e contra a equipe do Londrina. Deve ter uma grande presença de torcedores. Então é isso, pessoal. Acabei me alongando mais do que eu gostaria aqui, mas a gente conseguiu dissecar, em resumo, a participação de todos os catarinenses nesse início dos campeonatos brasileiros, da Série A, B e C. Mais à frente, em outro Pitacos do futebol catarinense, a gente vai falar dos clubes que vão participar, clubes catarinenses que vão participar da Série D do Campeonato Brasileiro. No próximo vídeo a gente coloca. Muito obrigado a todos. Continuem aí no debate do futebol catarinense com Felipe Araújo e companhia, aqui no canal Chuteira Preparada. Muito obrigado a todos. Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal e até o próximo Pitacos do futebol catarinense. Forte abraço!